Fala, cafezeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, mas antes a gente precisa falar do nosso parceiro. Fala aí, Danilo. É isso aí, estamos aqui para falar da Network Fast Telecom, uma empresa do segmento de segurança e automação eletrônica, garantindo conforto e segurança para a sua família. Na Network você encontra câmeras de segurança, sistema de alarme, sistema de detecção de incêndio, infraestrutura de redes lógicas, soluções de automação inteligente, cerca elétrica, interfonia e telefonia, e tudo isso com alta qualidade e durabilidade. Estão mais de 10 anos no mercado, estão localizados em Alagoas, Maceió, atendem grandes clientes da região, são credenciados pela Intelbras, o que garante qualidade e segurança no serviço. Para mais informações, você pode acessar o QR Code que estará disponível na tela e também na descrição do vídeo estará o site e o endereço. É isso mesmo, Network Fast Telecom. Agora bora pro vídeo. Fala, cafezeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Segredo no Café. Como vocês sabem, costumamos estar aqui conversando com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que encontraram sua profissão, né, o propósito de vida naquilo que eles trabalham, que mexe com o coração deles. E hoje nós estamos aqui com um casal, uma dupla, né, uma equipe, com o Gelson e com a Sandy. Sejam muito bem-vindos aqui, estamos muito felizes com a presença de vocês. E aí, como é que tá o coraçãozinho? Tá apertado. Tá apertado? Aquela friozinho na barriga. O friozinho na barriga, eu entendo. Bom, eles são donos, né, da academia, Empório Academia, né? É um lugar totalmente familiar, onde tem bem-estar, se preocupa com a saúde, com a melhoria de vida das pessoas, e é de qualquer idade, né? Então a gente gostaria muito de compartilhar com a galera a história de vocês, né? Por trás de tudo isso, né, Danilo? Isso mesmo. De novo, muito obrigado por toparem estar aqui. Desde o primeiro momento que a gente conversou com vocês, a gente falou, poxa, eles têm algo diferente, Sim. né? Eles fazem aquilo por amor, então se enquadram perfeitamente no perfil de pessoa que a gente quer trazer aqui. Porque a gente sabe que a história de vocês vai mudar a história de muitas pessoas, vai inspirar muitas pessoas, e é um prazer receber vocês aqui. Pessoal, por favor, sempre que ver um vídeo nosso ou entrar no nosso canal, se inscreve. A gente tem percebido que tem muita gente assistindo nossos vídeos, Sim. mas a gente sabe a correria do dia a dia, ou assistir no ônibus, ou qualquer local, e as pessoas não se inscrevem. Então vai lá naquele cantinho, naquela marrinha preta escrito inscreva-se, clica lá e nos ajuda. E é isso, sejam muito bem-vindos. E vamos lá, mais um podcast, o sexto. Só histórias sensacionais. Sexto episódio. Vão lá também e assistam os outros episódios. Pessoas fantásticas que vão inspirar você também. Sim. Ah, e antes que a gente esqueça, né? Pra quem não nos conhece, né? Eu sou a Cristiane Oliveira. E eu sou o Danilo Rodrigues. Nós somos cunhados, tá, gente? Não foi escolha minha. Mas é isso. Agora vamos ao que interessa. Gelson e Sandy, conta mais pra nós, assim, sobre vocês. Como que vocês se conheceram, como que tudo começou. A gente quer saber. Obrigado. Então, gente, o prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite, tá? O segredo do café, né? Vamos descobrir esse segredo. Vamos descobrir o segredo. Fiquei muito animado, né, por estar aqui. Que bom. E principalmente, vocês são pessoas assim maravilhosas, né, cara? E principalmente por um programa que ajuda as pessoas realmente a mostrar a sua história, né? Como começou, como iniciou. Isso é muito importante. Inspira outras pessoas. É verdade. Existem outras histórias que me inspiraram também, né? E hoje nós estamos aqui. Me chamo Gelson, né? Mas eu sou conhecido no mundo da educação física, né? Da minha profissão como Gel. Então essa história como Gel nasceu em 2022, quando eu iniciei, né, como profissional de educação física, realmente atuando na área. E aí já se passam aí 23 anos de profissão. Uau! 23 anos. 23 anos. Quase a minha idade. Quase a minha idade, olha aí. Não, 23 anos, trabalho professor. também. Ah. Calma. Comecei em Danilo. 2002, cara. Me formei na Unifiel, em Osasco. Que legal. Legal. Mas você trabalhou em alguma academia antes? Trabalhei. Eu acho que as academias, cara, principalmente a academia de bairro, né? É onde você realmente aprende. É o nosso laboratório. Hoje eu vejo Sim. muitos profissionais, não valorizo muito as academias de bairro, mas é onde todos começaram. Sim. É onde realmente todos iniciaram e ali é o nosso laboratório. Ali onde a gente conhece. Quando eu iniciei, foi logo no primeiro ano, né? Então,
Pra mim foi muito válido. Legal. Muito válido. Entendi. E você, Sandy? Conta um pouquinho. Prazer, pessoal. Meu nome é Sandy. Mais uma vez é um prazer aqui estar com vocês também. Agradeço pelo convite. Imagina. E o sonho, né, da academia, ele começou com o Gelson, na verdade. Porque nós nos conhecemos ali na academia, né? E a partir dali, desenvolveu o desejo de realmente a gente ter um espaço nosso. E aí a Empónio, ela tá há 11 anos já, a gente cuidando da saúde das pessoas. E como o Gelson falou, é a academia do bairro, né? Muitas das pessoas que não sabem treinar são as pessoas que vão para academia de bairro, porque as pessoas elas têm vergonha de treinar, seja por vários fatores, né? Ah, nunca fui na academia, ou às vezes a pessoa tá com um pouquinho mais de sobrepeso, Sim. ou às vezes é muito magro, e aí fica sem jeito. Ai, mas eu não sei fazer nada lá na academia. E lá nós prezamos muito pelo nosso atendimento, né? Então, nós recebemos desde a pessoa lá com problema na coluna, uma hérnia de disco, uma pressão alta, Depressão. diabetes, limitação física mesmo. E a gente muda a vida das pessoas Que através demais. do exercício. Elas se sentem vivas, elas se sentem com autoestima. Ela olha no espelho e fala assim, eu tô linda. E isso não legal. tem preço. A pessoa fala, eu reduzi medicamento. Isso não tem preço pra gente. Legal. Muito bom. A gente vai chegar nisso aí, eu vou fazer umas perguntas sobre isso. A gente vai explorar mais essa parte. Antes de vocês se tornarem instrutores, terem academia, vocês tinham alguma outra profissão? Faziam o que antes de chegar a isso? E como vocês chegaram a isso? Tipo, quando virou a chave? O que fez virar a chave? Quando eu me formei, não me formei não, né? Antes de entrar na faculdade, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para Balduco, lá no Belval, né? Eu morava em Barueri, depois que eu vim morar em Itapevi. Cara, e nisso despertou, fui morar também fiquei alguns meses, né, morando no Rio de Janeiro. Meu pai mora no Rio de Janeiro. E fiquei um tempo lá com ele. Até então, como eu tinha minha mãe aqui, todos meus familiares praticamente aqui, ele falou, cara, vai pra São Paulo, vai fazer sua faculdade, né? Tua mãe tá lá, eu sou muito grudado com a minha mãe. E nisso, eu tinha 3 opções, cara. Fazer fisioterapia, que eu tinha feito um curso de técnico ortopédico, né? Administração ou educação física. Aí o que acontece? Eu fui eliminando. Falei, pô, fisioterapia, eu vou ficar pegando no pé dos outros, vai machucar, né? Ou vou puxar de um jeito a pessoa. Ou vou imobilizar o pé, eu vou imobilizar errado. Eu ficava com aquela neura, sabe? Administração, pô, eu vou ficar sentado lá num escritório, cara, pô, o dia inteiro lá, trancado. Fui fazer educação física. Legal. Só um parênteses, você falando sobre administração, eu sou formado em ciências contábeis. Há uma guerra nisso, porque a gente brinca muito, fala quem faz ADM não sabe o que queria fazer da vida. Vai dar um corte, Vai Pode vendo, continuar. Danielão. Olha só, mas olha onde eu fui parar. Beleza, eu fui fazer educação física, que é algo que eu gostava, de esporte, tudo isso, né? Mas a primeira intenção não era trabalhar em academia. E lá em 2002 eu gostava, como assim, a gente tem inspiração em um professor de educação física na escola, faz muita diferença. Né? É a aula mais legal que tem. Então, eu tinha inspiração do meu professor de educação física, então eu queria atuar em escola. Montar lá os campeonatos, tudo isso, né? Aí, beleza, fui para educação física, logo no primeiro ano, eu trabalhava lá ainda na Balduco, né? Só que eu tinha um horário muito louco, eu entrava 3 horas da tarde, saía 5 horas... entrava 5 horas da tarde e saía 3 horas da manhã. E eu era o ônibus a deixar, então eu chegava em casa 3 horas, para acordar 6 horas da manhã, ir pra faculdade, ônibus, pegar tudo isso, né? Foi que aí eu falei, cara, ou eu realmente dou, né, 100% na minha faculdade, eu vou ficar pra trás, porque eu já tava ficando com DP, essas coisas. Aí fui sair do trabalho, depois de 2 meses, encontrei, né, um emprego na academia, em Jandira, né? No qual lá eu trabalhei 6 anos lá. Beleza, pra não prolongar muito, com isso, cara, com o tempo eu fui trabalhando em outras academias, trabalhei com natação, trabalhei no Alphaville, né? Trabalhei na Aldeia da Serra, até despertar, vim para Itapevi, né? E ficar 2 anos trabalhando numa academia chamada Fitness Dance, ficava ali no centro de Itapevi, né? Lá teve a intenção do dono, né?
fazer lá, vender a 50% da parte dele, eu fui e comprei, né? Beleza. Eu não tinha feito administração, né? Ia precisar agora. Então, primeira coisa que eu fui fazer foi um curso de gestão e negócios. Sim. Onde eu estava. Eu não queria administração e já estava dentro da administração. Praticamente você tinha que administrar teu negócio. Aí depois que você vai entender, cara, a administração está em tudo. Sim. Tá em tudo. Tá em tudo, cara. Se você não sabe administrar, esquece. Não tem como, né? Sim. Aí, beleza. Fisioterapia. Cara, o que a gente pega mais hoje são pessoas todas arrebentadas. Querendo ou não, tô lá mexendo com o pé machucado. Tá Fazendo, de certa corrigindo. forma, uma musculação terapêutica, né, cara? Sim. Uma musculação. Depois que ele passa pelo processo, vai lá, trabalha com fisioterapeuta, De reabilitação. de reabilitar, tudo bonitinho. Cara, ele vai falar pra você, cara, procura uma academia agora, que agora, Tem que né, fortalecer. vamos fortalecer Sim. isso aí. Então, a gente chama de musculação terapêutica. Você vai continuar fazendo uma fisioterapia, só que com mais aparelhos, né? Melhorando mais ali a tua qualidade muscular. Não, legal. Quando eu fui ver, tava nesses dois aí. Fisioterapia, né? Vamos dizer assim, não Sim. sou formado, mas a gente tinha que estar fazendo alguma Acabou coisa. fazendo os dois indiretamente. Sem querer. E você, Sandy? O que você fazia antes? Vamos lá. Bom, já o início de trabalhos ali, eu já trabalhava ali um pouquinho com meu pai ali, porque meu pai é mecânico, né? Então ele já teve borracharias e tudo mais, então eu ajudava lá a trocar os pneus e tudo. Mas trabalho assim mesmo, eu comecei como vendedora. Então eu era vendedora de loja ali no centro de Itapevi mesmo. Pode falar o nome da loja? Pode. Pode. Pode trocar Fitwell, ó, pra patrocinar aqui. Por favor. Aprendi muito lá. Foi assim, o meu primeiro emprego mesmo. E eu fiquei, eu acho que 3 anos lá, se eu não me engano. Eu aprendi demais lá, a questão de lidar com pessoas, atender pessoas, procurar a necessidade do cliente, Sim. sabe? E aí depois eu saí de lá e comecei a trabalhar na recepção da fitness, que era onde o Gelson trabalhava. E foi ali que a gente começou a se conhecer e aí estamos aí até hoje já, 11 anos, né? Aí eu também já fiz técnico administrativo, trabalhei, a parte das contas aí eu não gosto muito, não. É só necessário, mas É gostar, né? necessário isso, mas a parte ali do marketing, divulgação, a parte criativa, eu gosto bastante. Isso é legal, né? Eles Sim. se interessaram e sabem o que precisa fazer e o que é necessário fazer e estão correndo atrás. E é bom entender também se eles se completam, né? Um faz a parte administrativa, a parte do marketing. É que nem a gente aqui, eu, a Cris, eu falo, Cris, eu faço a parte comercial, administrativa, A gente você vai se virando, se cuida do ajudando. marketing, cuida É isso aí. das outras É partes. equipe mesmo, né? Uma equipe. Mas aí conta pra gente os maiores desafios, assim, de entrar nessa área, porque tudo na vida tem, né? Os desafios. E qual foi o maior, assim, pra vocês? Acho que o maior desafio, cara, é perder o medo. Acho que tirar Sério? o medo, né? O medo ele faz parte, mas Sim. às vezes ele exagerado ali impede muita coisa. É verdade. Eu vou dizer pra você que eu sou um cara muito corajoso. Eu tenho medo, mas me protege muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas mesmo assim com medo, Você vai. eu vou. Que né? bom. A Sandy já é de boom. Ela não tem medo. Não, Agora eu tô dando uma segurada. cara, Eu tô indo, vamos? a Sandy é a seguinte, é que ela me coloca em confusão. Quando eu já... É equipe, É, isso é você pra equipe. responder. O Danilo me coloca em confusão também, olha eu aqui. Eu Eu tiro ele da eu zona sou de mais lento. conforto. É. Sim. Eu vou dizer pra você, eu sou mais lento mesmo. Ela, sabe, eu sou o cara Sim. mais da calma, sou, conversa, troca ideia, vamos lá. Ela não, ela já é da Sei. vamos que vamos. e Que pá. bom. Mas é bom. É bom, ótimo, Tira é um ótimo. pouco a minha calmaria, Sim. né? Sim. É, mas assim, o maior desafio, cara, é a parte realmente do medo. Claro que vem a questão financeira, mas você tendo a ideia de começar, como você até falou, a questão, tendo o teu sonho e colocar em prática, cara, o resto vai. Mas assim, mesmo colocando em prática, eu sempre tô com medo. Mas e se isso não der certo? Mas, e se não tá? Mas eu tô. Mas vamos lá, mas vamos lá. Acho que o maior desafio é a questão realmente financeira, né? Que às vezes você não tem aquele recurso, Sim. né, que você gostaria. Eu sou muito de entregar o máximo no nosso cliente. A Sandy sempre fala assim, meu, mas não é assim, começa, mas por mim eu já tinha, É, ele gosta do perfeito. né, Eu falo antes feito que perfeito. É claro que a gente precisa entregar excelência no que a gente faz, né? Sim. Mas se você esperar o perfeito, você nunca vai É, fazer, porque é. ele não vai existir, né? É porque eu acho que a excelência não tá no Ansiedade, né, perfeito. A cara? excelência tá você dar o seu melhor. Exato. Esse é o excelente, né?
coincidência. Eu terminei um livro hoje que eu estava lendo, chama Start, né? Deu um soco na cara do medo. Um livro sensacional. E fala Olha aí. basicamente o que a gente estava conversando aqui. Você falar né, de como casal, de você ser mais tranquilo ali, pensar mais, e ela ia mais Não. explosiva. E aí, o Vai no autor até impulso, fala que tem né? 2 tipos de pessoa num casamento. Aquele que fala, vamos fazer, e aquele que fala, por quê? Então, então ela, Ele é o vamos porquê. fazer, e você fala o porquê. Então, é basicamente isso. É basicamente isso, cara. É basicamente, né? E aí acaba... E eu acho que um dos momentos que foi mais difícil ali pra gente, desafiador, foi na fase de abrir a academia mesmo, né? Porque ele tinha mesmo essa questão do medo. E aí, vamos, não vamos, vamos, não vamos? Vamos. E quando a gente começou a academia, não entregaram o aparelho na data correta. A gente Nossa. iniciou sem os pesos da academia. Falou, não tem mais como esperar, então vamos abrir. Tínhamos que pagar aluguel, né? Isso. Só que antes disso, de abrir realmente a academia, que, pô, por exemplo, o meu processo de saída, porque eu tive que vender a minha parte também, o meu ex-sócio, ele tinha dado tudo em cheque e esse cheque teria que dar tudo em aparelho. Só que nós morávamos numa casa de um cômodo. Quando Sim. chovia, Caía água lá dentro. caía água, né? Só que assim, graças a Deus, nosso caminho que sempre encontrou muitas pessoas Pessoas abençoadas, maravilhosas. né? Que bênção. Que no caso, até seu Ismael. Misael. Nesses caras, cara, quando caiu realmente, cara, a água, porque telha quebrada, a gente morava em um cômodo. Tá? Lá próximo Não do tinha nem HGI. cama, a gente dormia num No sofá-cama. sofá-cama. Que ele era tão simples que a gente colocava o balde debaixo pra quando a gente deitasse ele não afundava. Nossa. Sim, Caraca. sim. Então, assim, foi os maiores desafios foi exatamente a questão financeira. Tinha 300 reais pra passar 3 meses. 3 meses. Sim. Ou seja, né, o cara falou, cara, você só vai pagar o aluguel quando você estiver tudo... Olha que legal. Que bênção. E quando ia lavar roupa? A nossa alegria era Era uma encontrar o alegria dinheirinho no pra bolso. lavar roupa, porque a gente esquecia dinheiro na roupa. Sim. Quando ia Depois lavar, do Pix, encontrava nunca tudo. mais, né? Assim, Depois do sou Pix. rica. A gente fala assim de desafio, né? Esse é os maiores desafios. Entender que sonho não é só... sonhei, não. tá bom. E que a felicidade está na pessoa, independente de qualquer coisa que ela tenha. Independente de dinheiro, independente de bens materiais. Se você não está feliz com o básico que você tem, você pode ter o mundo. Você também não vai estar adiantar, feliz. é. Então tudo começa dentro. A gente fala muito isso aqui, né? Não tem a ver Sim. com dinheiro, Não tem nada tem a ver com propósito. Exato. E é muito legal isso. É. A gente pensa da mesma forma. E descobrir o propósito não é fácil. Não. A gente vai perguntar isso pra vocês daqui a pouco. É. Não tem problema responder agora, mas a gente vai perguntar Sim. também. É basicamente isso. É legal vocês explanando aqui o que vocês tiveram que abrir mão e os desafios para vocês chegarem Sim, e corajosos. viver isso, né? E até no livro também falando, né? Eu vou falar bastante talvez sobre esse livro que foi muito interessante. Que as pessoas têm expectativa que quando você encontrar o seu propósito, você vai viver uma vida tranquila e fácil. E não. Às vezes é mais difícil, você vai trabalhar mais. É verdade. Mas é o que você falou, não tem a ver com dinheiro. Mas vai trabalhar e com é propósito, prazeroso. Traz alegria. Fica mais leve, cara. Eu acredito Sim. que a gente começa por propósito, depois vai com propósito. Quando você entende ele, aí agora vai com ele, né? E muda, vira a chavinha chave. mesmo. Mas aí vocês dois aí falando de vocês, né? Dos perrengues no começo. Conta pra gente, vocês dois como casal, sócios da vida, sócios da academia. Como que é essa parceria de vocês aí? Cara, são 11 anos, né? Sim, Então, assim, eu sou pai de 3 filhas. sim. Né? Que Eu bênção. tenho a Larissa, que tem 17 anos, eu tenho a Vitória, que tem 11, e tem a minha bebê, né? Sim. Da Sandy. Então, assim, eu venho de um processo já, a primeira moça, não fui casado, com a segunda me juntei e Sim. tive minhas filhas. Então, assim, eu vim num processo de muita separação e sem entender muito, né? E o que aconteceu? Quase que a gente também se separa, porque pra mim casamento não tinha sentido. Sim. Morar juntos, essas coisas. Não deu certo, cada um vai pro seu lado. Foi depois que eu fui mudando, né? A Sandy, ela é muito mais família do que eu. Vou dizer, muito mais família, muito querer estar perto, né? Ela tem as questões dela, questão familiar, eu também tinha minhas questões familiares também. Só que isso a gente, principalmente por ela tentava mais do que eu. Até então que a gente procurou, né? Nós somos formados também em coach, né? Coach nos ajudou bastante nessa questão de entender
foi aí que a gente foi entender o mais, né? O quanto. Porque assim, a Sandy, antes, ela era muito masculina. Trabalhou, né, com Trabalhou mecânico, na borracharia, tudo mais. Eu tenho irmão. Meu, Eu só tenho Então, ela irmão. não dá pra exigir tanto, né? Exatamente. Então, assim, ela tinha essa figura, né? Sim. Essa imagem mais De masculina. É de natural força. pra você. Ela que defende a família, ela que fazia um monte de coisa, né? Então, isso também ela foi levando pro casamento e aquilo ali Sim. meio que. É legal ver essa É. transformação, porque hoje a gente não consegue enxergar isso. Olhando hoje vocês, a gente não consegue Imagina. ver isso. É totalmente diferente. Foi muita transformação, cara. É claro, e a gente vai se conhecendo todos os dias. Mas vai casamento aprender é pra todos os gente ser dias. forjado mesmo, né? Eu O tenho um casamento. jeito, né? É. Ela tem outro jeito. Então, a minha comunicação era péssima. Eu sou muito ruim de comunicação. Mas eu era péssimo. Se ela fosse discutir comigo, esquece, cara. Eu não falo. Trava que não vai. Aí a mulher, quando discute sozinha, aí que ela fica louca. Pois é, então. Mas a gente não discute, assim, de brigas nem nada. Nada. É conversa mesmo, sabe? Mas realmente mudou bastante nosso relacionamento, né? No início, a gente pensou mesmo em se separar durante muitas vezes. E foi através do coach ali, da constelação familiar, muitas questões que a gente viu se arrastando na família. Então, tudo que a gente traz para nossa vida, ela vem de histórias que a Sim, gente teve. tem raízes, né? Aí eu pego a minha história, ele pega a história dele, com os traumas, com as coisas boas, com tudo ali, e junta um traumatizado com o outro, né? Meu Deus. Aí, o que acontece se as pessoas não sabem lidar com aquilo? Então, por isso que muitas vezes os relacionamentos não dão certo, porque as pessoas elas estão muito rasas. Ah, não deu certo, eu vou para outro. Não. E você tem que brigar, você tem que lutar. É claro que não tem que ser difícil, Não, é né? legal. Mas você tem que lutar por um bom relacionamento. E é legal que vocês construíram algo muito bacana. É, Né? fundamento, Como casal, né? profissional, até brinquei aqui nos bastidores, né? Tipo, dependendo da resposta, já vai dormir no sofá. É, Hoje não mais. não mais, né? Mas quais são os pontos fortes e pontos fracos que vocês acham de trabalhar junto como casal? Assim, A comunicação. A comunicação. Porque, como ele falou, eu sou aquela pessoa que vai e eu quero as coisas prontas. Eu gosto do resultado. Então, o resultado, para mim, ele é material. É algo que eu possa ver, é algo que eu Sim. tenho ali quantificado, né? E para ele, não. Ele gosta de analisar, de olhar. E isso também faz parte. Só que, às vezes, demora muito esse olhar. Então, me irrita, às vezes, sabe? Até essa questão de que ele falou, a Sandy era muito masculina, né? Então, eu vim de uma família que só tem homens. Só tem eu e minha mãe de mulher. Então, eu venho muito. E meu pai, ele é mais incisivo. Ele é um homem mais machista e tudo mais. Então, eu trouxe muito isso. Até eu tinha algumas questões emocionais com meu pai. E eu falava, eu não quero que o meu marido seja desse jeito. Sim. Então, eu fui botando aquela armadura ali quanto a isso, sabe? Então, o aspecto físico de masculinidade não é nem de se vestir, de não ter vaidade nem nada. Mas é a armadura que a mulher coloca ali. E que aquele feminismo acaba chegando em um ponto onde atrapalha um relacionamento, onde atrapalha você se dar bem com o homem. Porque Sim. tem coisas que você tem que deixar o homem fazer pra ele se sentir homem. Entendeu? e os Sim. ganhos de trabalhar junto como casal? Quais são os ganhos, assim, que vocês enxergam? Cara, hoje eu vou dizer pra mim, é muito melhor. É muito melhor. Antes, eu ficava imaginando assim, a Camila tá aqui pra me encher o saco. Olha, você nunca me contou Né? isso. Ai, meu Deus. Tá, pra me bababá, né? Cara, mas hoje assim, com essa questão dessa mentalidade nova, de aprendizado, principalmente de amadurecimento, é totalmente diferente. Você tem um ganho, você tá com a tua esposa, sempre ali contigo, né? A minha bebê a gente vai deixar na escola, ela tá ali com a gente. Então nós nos aproximamos muito mais. Então fica mais fácil, ela cuida, se eu não tô, ela tá. É o prazer de estar em família, né? Exatamente. Então, Eu não tinha isso, cara, eu não tinha isso, É. não. Nunca quando um tive. relacionamento é bom, o que a gente vai querer fazer? Estar próximo. Exato. Agora, quando está ruim, você fala, nossa, não quero nem ir para casa para não encontrar a pessoa, Sim. né? Sim. Então, hoje, realmente, a gente compartilha das ideias e dos problemas. E assim, a gente não tem só uma academia, nós temos 2 academias hoje, né? Uhum. Então a gente tem que desdobrar um pouquinho. Sim. Então, É mais um filho. é mais um filho. É mais um E filho. esse filho tem poucos anos, então Sim. exige um pouco de energia da gente também. Sim, Não, sim. legal. Bom,
Antes de continuar, a gente vai ter o nosso momento patrocinador e a gente já retoma aqui para as próximas perguntas. Cafezeiros, chegou a hora de falar da Êxito Moda Família. Se você procura por qualidade, conforto e ótimos preços, a Êxito é a loja ideal para você. Uma loja fantástica com mais de 10 anos no mercado e nela você vai encontrar moletons, camisetas, pijamas, canecas e o melhor de tudo, você pode personalizar. Além de tudo isso, a Êxito também tem uniformes escolares e empresariais, totalmente confortáveis e com alta durabilidade. Gostou da ideia? Aqui na tela tem um QR Code e você pode conhecer os produtos da Êxito. E é isso, Êxito Moda Família. Bom, voltando aqui. Cris, pode continuar, por favor? Claro, vamos lá. A Empório a gente já entendeu aqui que é muito mais do que uma academia, né? E nada melhor do que ouvir de vocês o que de fato significa, né? Muito mais do que focar no bem-estar das pessoas. Na verdade, eu acredito que grande parte das pessoas buscam a academia pela estética, né? Que nem vocês falaram no comecinho, né? As pessoas têm até um pouquinho de preconceito com a academia de bairro, né? Porque pensam só na estética. Fala um pouquinho mais como que é a Empório, uma academia de bairro, o que vocês proporcionam, qual que é o maior ideal de vocês ali. Recentemente, né, a gente implantou ali o MQV, que é a nossa metodologia. Inclusive, em Itapevi, nós somos a única academia que tem essa metodologia, que nada mais é do que um mapeamento de qualidade de vida, né? Uhum. Então, quando a pessoa ela vai para academia, a gente não se preocupa em só vir e ela ter uma perna grande, um bumbum durinho, Sim, né? sim. Por mais que a pessoa busque isso é legal para que a pessoa olhe no espelho e se sinta bem também, né? Mas a gente olha a pessoa em 360 graus, contanto que hoje nós temos fisioterapeuta dentro da academia, nós temos um nutricionista e um outro profissional que a gente vai começar a buscar um psicólogo também, Sim. né? Então, o MQV, qual a função dele? É a gente analisar a pessoa de forma física, clínica e emocional. Física, para a gente melhorar a performance dela, os resultados. Ela quer foco em estética, vamos trazer a estética corporal que ela deseja também. De forma clínica, essa pessoa sente dores, tem patologia, tem algum problema de saúde que limite ela de alguma maneira, toma remédios, o que a gente pode fazer para diminuir esses medicamentos, né? E de forma emocional, por quê? Porque se o emocional da pessoa não tá bem, nada funciona, Sim, né? perfeito. Então, no emocional ali, a gente vai analisar se essa pessoa tem ansiedade, estresse, se ela dorme bem, se ela não dorme. Como que tá o básico? Se a pessoa bebe água, se a pessoa se alimenta de forma adequada, Sim. né? E ali gera para nós uma roda da vida, que é uma ferramenta que vai mostrar pra gente quais as principais necessidades dessa pessoa. Então, a gente tem jovens na academia de 13, 14, 15 anos, tem problema de ansiedade, estresse, são muitos, né? E, inclusive, tomam medicamentos para dormir. Ah, que legal. Então, se eu for falar, igual o Sandy falou, nós temos esse mapeamento, vamos dizer que hoje tem 400 pessoas, mais de 400 pessoas que fizeram o mapeamento. Mostra toda a estatística para nós, né? Todos os dados. 50% das pessoas estão com ansiedade e estresse. 50%. É muito alto. Ou seja, a gente está falando da nossa academia, mas existia uma estatística, né? Isso antes da pandemia, que até 2030 a maioria das pessoas, a gente está falando no nível mundo, estariam ansiosas e depressivas. Vê a pandemia, o que aconteceu? Piorou. Piorou. Ou seja, não precisou nem chegar Foi muito a mais 2030. rápido. Foi muito mais rápido. Uhum. Então, pessoas com crise de ansiedade, o mais preocupante são os jovens. Sim. Hoje, quando entra um jovem na academia, a maioria das academias não estão preocupadas. Não. Nenhuma. Não. Primeira coisa que nós olhamos, sabe o que é? Os braços. Olhe para os braços desse adolescente. A maioria deles vem com os braços cortados, as pernas cortadas. Cara, o emocional, a dor é muito maior. Você não sabe. Então, Como quer dizer, que foi como que é assim pra vocês, tipo, se deparar com uma situação assim? eu vou falar tipo... por mim, eu tenho filha. Uhum. Né? Nós temos Eu sou mãe filho, também, vocês são mãe. né, tem Agora filho também. imagina. Aí você fica alucinando, o que tá acontecendo? Cadê a escola? Sim. Cadê os professores? Porque tudo tem uma Porque raiz, né? Tudo Aí tem uma raiz, é- tudo tem uma raiz. Vem a né? escola, vem os professores, Entendeu? vem a família Vem em primeiro tudo. lugar. E o- né? É isso que eu ia comentar, Entendeu? porque 99,99% com certeza tem relação com família. Uhum. Isso é legal, né? Esse cuidado
que eles têm, não só com o físico, mas cuidar da pessoa, cuidar do ser Exatamente. humano. Porque, assim, um produto bem embalado, ele vende, gente. Com certeza. Produto bem embalado, ele vende. Tá, mas se aparelho desse resultado, nós hoje no Brasil não seria, por exemplo, não teria 60% das pessoas sobrepeso ou com obesidade. Vai aumentar. É estatístico. Sim. Não sou eu, pode pesquisar lá, tá? Um dado da Datafolha que 60% das pessoas estão estão no nível Brasil. Sim. Se a gente for falar mundo, né? Isso E é- a nossa frase favorita é do Carl Jung, né? Que ele fala: ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana. Então, olhe a pessoa como um ser humano, Sim. né? Quais as necessidades dessa pessoa? O que ela precisa? As pessoas vão pra academia muitas vezes não é pra treinar, é pra conversar. É verdade. É uma Pra terapia. descansar a mente, Exato. né? Tipo, até dizem, né? Onde o corpo cansa, a mente descansa, Exato. né? Uma frase bem clichê, mas que faz total Faz sentido. total sentido. Total sentido. Então, o Total nosso sentido. objetivo na academia não é criar corpos grandes, gigantescos, né? Nosso objetivo na academia é trazer qualidade de vida e saúde para as Hoje. pessoas. E, claro, um corpo bonito, se a Sim, pessoa desejar É a isso. cerejinha do bolo, Exato. né? A cerejinha do É bolo. o É, resultado, a consequência. exato. Você vê que até na EA, né? A academia de pessoas reais, é que assim, lá todo mundo pode ir malhar da melhor forma possível. Claro que a gente exige só que não use calça jeans, não vá de chinelo. Uhum. Mas nós temos senhorinhas que vão de saia, que são pessoas reais. Sim. Não é uma coisa, um fake news, sabe? Que eu tô me vestindo, que eu tenho que mostrar para os outros. Não. Você tem que realmente ir se cuidar pra você. Não é status. Né? Perfeito. É cuidado. É cuidado. Sim. Cuidado. Eu, até dezembro, eu trabalhava em uma área de experiência do cliente. Trabalhei por 6 anos numa empresa. E hospital, médicos, etc. Os mais antigos, eles não tinham esse ensinamento que precisavam olhar para o ser humano e ter esse cuidado. Era como se fosse um corpo. Só né? mais um número, né? Exato, Tipo, tratar a doença. Só que hoje o mercado tem entendido, né, tanto que tinha nossa área para isso, para entender e ensinar as pessoas a cuidar do ser humano. Então não é só entregar ali o cuidado físico, uma medicação, algo do tipo. É fazer com que o paciente perceba que ele está sendo bem cuidado, está num lugar, num bom ambiente. Exatamente. Hoje não é, por exemplo, você olhar só do pescoço para baixo. É um todo. é um todo. Né? E assim, muitos médicos, cara, médicos aí que não são famosos, né? Não estão aí na mídia, mas que são ótimos, são maravilhosos, que eles não estão lá por questão de curtida, vamos dizer assim. Mas eles falam o seguinte, cara, todo médico ele procura o problema, mas não procura a causa. Estão tratando o problema. Mas e a Mas causa? só o problema. Taca remédio. Dor de cabeça, vai lá, dá Dá remédio. Pirona. dipirona, dá outro que vai sarar. Tá bom, mas e a causa que tá trazendo essa dor de cabeça? E a maioria dos fatores é aqui, ó. Mental, totalmente emocional. Sim. Quais são os principais valores da Emporium que vocês transmitem, não só para os clientes, mas também para a equipe, para os funcionários de vocês? Sim, o diferencial de vocês, assim, né? Tava falando aqui já um pouquinho do histórico, né? De como eles gostam de trabalhar, então já resume aí pra gente um diferencial. Vocês falando isso agora, né, cara? E sempre quando eu entro profissional, eu gosto de sempre estar conversando com eles e realmente mostrando, cara, nós trabalhamos dessa forma. Uma coisa deixada bem clara, né? Quando estiver tratando com um cliente, por isso que a Sandy usou até a frase do Carl Jung, né? Ao tocar numa alma humana, tem mais frases, tá bom? Não é só essa frase. Conheço toda a teoria e tal, mas ao tocar numa alma humana, seja somente mais uma alma humana. Então, assim, cara, respeito. Então, assim, olha o ser humano, tá? Respeito. Nós, por exemplo, sempre estamos ali falando para eles, cara, cuidado com certas atitudes, Sim. tá? Respeito, principalmente mulheres que têm Sim. compromisso. Sim. Uso de drogas, nós não permitimos. Então, todo mundo já entra sabendo sobre isso. Nossos valores, cara, é sempre fazer com que todos se sintam bem lá, e principalmente os nossos alunos. Através do exercício físico, né? As pessoas têm todos esses benefícios que eles tenham. Isso é bem legal, porque
eu ainda não tive boas experiências em academia, em relação do cuidado. Porque você entra lá e você espera que alguém te apoie, te auxilie. Sim. E de repente, é como você disse, cadê o instrutor? É. Tá conversando? Eu vou falar da Com minha a menina. experiência, porque assim, não é puxando a sardinha de vocês, mas é que eu treino lá, né? Uhum. E eu nunca tinha treinado em lugar nenhum. Primeira vez, já fui na Empório. Só que eu já tinha receio de ir pra academia, porque a gente escuta, né? Ah, a mulher vai na academia, o instrutor só fica em cima das mulheres, só dá atenção pras mulheres. Então você já vai com receio, né? Então eu fui lá, não foi nem por indicação nada, eu quero mais perto da minha casa mesmo. Fui, cara, realmente foi um atendimento totalmente assim. Eu não vou dizer diferenciado, porque eu não tive outra experiência. Mas eu me senti acolhida, eu me senti respeitada por todos. Todos, até as pessoas que frequentam lá, que são alunos também, porque já criou, tipo, uma família. Exato. Não é só a família Empório, equipe, a empresa, né? Só o Gelson e a Sandy. É a galera toda. A gente já entendeu que o ambiente, vocês conseguiram criar um ambiente mesmo. É assim que a gente se sente. Eu tô falando realmente da minha experiência. Nunca me senti invadida, eu sempre me senti auxiliada, né? Eu já ouvi, né, eu vou na academia, ninguém ajuda, tal. Eu já treinei até um dia em outra academia com a minha mãe, né? E chegou lá, a gente não sabia mexer nos aparelhos, era diferente. E a gente pediu uma ajuda, o cara deixou a gente lá sozinho. Eu falei, caramba. Lá na Empório é de vila, mas não é assim, tipo assim, sabe? Eu fiquei indignada, eu falei, caramba, meu, academia é de rede, me deixou na mão. Legal. Homem passa muito isso. Você começou a treinar. É. E aí você, poxa, como que é o exercício? Aí o cara, aí você, é assim? Aí o cara, você faz 2 vezes. Cadê? Aí o cara, tá bom. E dá as costas Não. e some. E lá eu achei muito legal, porque. Só que pra mim era normal, porque foi a primeira vez, como eu falei, experiência, né? Só que contando pra outras pessoas, as pessoas não contavam a mesma coisa pra mim. Nossa, lá onde eu treino não tem nem instrutor, o pessoal nem. Eu falei, caramba, a gente tá ali, os meninos estão rodeando assim, ó, e aí, tá certinho tal. E não é só comigo, que sou mulher. Era com o seu Zé também, do cabelinho branco. Cara, ali é a nossa Né? O relíquia. seu Zé, né? Nossa, Então. desde que abriu a academia. Entendeu? Então eu falei, é com 74 todo anos. mundo. É com todo mundo, assim. Então, realmente, vocês têm criado valores ali dentro, mesmo que a galera captou. Entendeu que aquele ambiente é assim que funciona, sabe? É muito bom. Ai, É muito bom legal isso, mesmo. né? Porque realmente é algo que a gente preza bastante é o atendimento, né? Sim. A gente sabe que acaba não agradando todo mundo, porque não existe como agradar a todos. Sim. Mas a gente procura fazer o nosso melhor. E justamente nisso, de dar atenção para as pessoas, independente de quem seja. Independente se eu sou sua vizinha e eu não gosto de você. Lá dentro da academia É outra coisa. é o profissional, exatamente. Até vocês falando em questão de atendimento, né? Sempre estou fazendo um curso e o nosso mentor lá falou o seguinte, gente, vocês acham que ele foca mais em academia de bairro? Vocês acham que é só em academia de bairro, né, que os profissionais não dão atenção? Não. Que a maioria, né? Ele fala, cara, eu malho numa academia premium. E eu já sei malhar, sou formado em educação física também, mas eu fiquei percebendo o professor. E o cara paga uma mensalidade absurda. Sim. O cara chegou lá, primeiro, o profissional ficou pegando o celular para filmar a aluna, que não é o papel dele Não é. nesse momento. Depois de 10 minutos, o cara foi embora e o professor ainda estava lá. Nas primas eu acho que ainda é um pouco pior, porque eles têm a ideia que quem tá numa prima tem direito de pagar um personal trainer, né? Então, e geralmente nas primas também, geralmente alguém paga o personal trainer, mas só que na academia de bairro, geralmente o público não tem um poder aquisitivo para contratar um Sim. personal trainer. É. Ou ele contrata o personal ou paga mensalidade. E aí a expectativa é muito nisso, tipo, eu vou chegar na academia, então vamos ser acolhidos. Danilo, Sim. por Mas incrível lá a que gente sente pareça, que é como se fosse um personal, viu? por incrível que pareça, na academia, por exemplo, na nossa academia, cara, todos eles têm personal. Todos. E não é um Todos. não. O pessoal tá rico, hein? É vários. Cara, acho que a Cris conhece o Juninho, né? Sim. O Juninho, ele não tinha horário personal. Sim. Hoje o Fabrício não tem horário de personal, vamos dizer Legal. assim, né? O Enoque tem, o Lucas tem, o Wendel tem. Então, quer dizer, todos eles têm... E tá dentro de um bairro. Uhum. Aí é que tá. Porque antes, por exemplo, deles começar, eu dava personal e as pessoas vinham e falavam comigo, já você dá personal? Eu falei, dou, cara. Como é que tá seu... Cara, não consigo. Aí eu falei, e os meninos? Mas os meninos dão personal? Eu falei, sim, cara, são formados. Aí fui, conversei com ele, falei, cara, tá acontecendo isso, olha o que vocês estão dentro da sala, estão mostrando para os clientes. Sim.
Porque assim, Opa, uma perfeito. pessoa contrata aquele profissional, ele já tá te olhando já faz tempo, ele tá te observando já faz tempo. Cara. Exato. Ah, que legal. Entendeu? Então, assim, a gente antenado. tem muito assim, por exemplo, nós temos também essa missão de pegar, por exemplo, profissionais que estão iniciando e iniciar e colocar no mercado. Porque falta profissional realmente capacitado Uhum. de acolher as pessoas. Isso é legal. Né? Até o Fitness Brasil, eu esqueci até o nome agora, até um pecado, esqueci o nome dela, ela falou, enquanto o profissional de educação física não entender as pessoas, ele não vai ganhar dinheiro. Sim. Nós entrevistamos, né, uma professora de educação física, né? Até comentei com você na Foi eu academia. assistir. E a Samira, ela nos fez enxergar também que não é sobre a brincadeira de bola na escola, né? É sobre realmente enxergar a criança, enxergar o aluno. E realmente é uma educação física. Exato. É que o pessoal acha que é só brincadeira, né? Só jogar bola. Só né? jogar bola. A gente Igual tá- entende que a academia é só estética. Oh. Cara, não tem nada a ver. Joga melão. A gente tá vivendo num mundo muito tecnológico, né? Uhum. Então a velocidade das coisas na internet, elas vão de uma forma que a nossa mente, o nosso corpo, ele acaba não acompanhando, por mais que a gente acredite que acompanhe, né? Então as pessoas, elas sentem falta do ser humano, Sim. de conversar. Às vezes as pessoas, elas estão tão acostumadas a ser mal atendidas que um bom dia para ela É isso. faz muita diferença. Um atendimento é obrigatório. Um bom atendimento é obrigatório. Quem vai abrir um mínimo. negócio e não vai atender bem os clientes, gente? É obrigação. É. A te atender bem não é nem um diferencial nosso, não. É É uma nossa obrigação. obrigação, É o básico, é né? educação te atender bem. Você tá pagando pelo um produto, né? Mas, cara, calma aí, eu tenho que te atender bem. É legal que vocês têm essa percepção de tudo que está acontecendo à volta de vocês, esse cuidado. E vocês conseguem enxergar o impacto na vida dos alunos. Conta um pouquinho do seu Zé aí, que vocês comentaram agora, e cita mais algum aluno que vocês viram essa transformação na vida deles. Não precisa falar, falou seu Zé e tal, mas pode usar o nome genérico se não quiser expor o aluno, mas se você Tem tiver seu algum Zé, caso... tem a dona Janete, Janete. que ela enfrentou um luto. Dona Janete é ali da Rosemary também, né? Qual o nome daquela senhora que ela vem, que ela não dobra a perna? A gente falou assim, não precisa falar o nome. Como Esqueci. fulano? É. Fulano, ciclano. Não, mas Eu ela... esqueci o nome dela, Não. mas enfim, ela sofreu um acidente, né? Precisou fazer uma cirurgia e tal. E quando ela fez a cirurgia e tudo mais, o médico não fez ali da maneira direitinho, né? Como deveria ter feito, que ela comentou conosco. E ela não dobra uma das pernas. Então ela andava, uma perna movimento e a outra ela arrastava a perna. Ela começou a academia fazendo pilates comigo. E depois ela começou a fazer a musculação também com um dos nossos professores lá, que é o Lucas. Hoje ela tem muito mais mobilidade. Que demais. Ah, que legal. Ela dobra um pouquinho, não consegue dobrar igual a outra perna, mas a qualidade de vida dela mudou completamente. Ela anda, ela faz as coisas dela, ela não sente dor. Então, a importância, né, do exercício na vida das pessoas. Até falando do seu Zé, porque o nosso seu Zé é... Ele é um fofo. Ele é um fofo mesmo. Olha, o até seu pra Zé, nós, que é ele louco. ele mora próximo ali do Bela Vista. Sabe ali o posto de gasolina? Sim. Ali do ginásio. E até Ele fala sobe. onde é a casa do homem. Tá. Não, só pra entender. Ele vai a pé e volta a pé todos os dias e ele ainda faz 40 minutos de esteira. Esteira. Nossa. Parece eu na academia. Brincadeira. Entendeu? E ele tem, se eu não me engano, hoje 74 anos. Olha aí. Cara, E hoje eu conversando com ele, eu falando sobre a esposa dele, que ele falei, cara, eu sou louco, a minha esposa vem fazer também, mas não quer, né? Eu não sinto nenhum tipo de dor. Minha esposa já sente dor aqui e tal, eu não sinto dor nenhuma. Olha que legal. E quantos anos ele tem? Ele tá hoje com 74. Não tem diabetes, não tem pressão Nada, ele não alta, tem não nada, tem gente. nada. ele é um fofo mesmo. Não tem nada. Fala com Dona todo mundo na Janete, academia. ela vira cambalhota no Pilates. Dona Janete emagreceu. E o Brian? O Brian. Tem o É Brian dele que eu ia também. perguntar, só que eu não sabia o nome, né? O porque eu Brian, vi. pô, o Brian tinha quase 160 quilos. Hoje o moleque tá com 90 quilos, cara. Olha que E legal. não precisou tomar nada, né? Não fez nenhum tipo de cirurgia. Olha que legal. Isso é fantástico, né? É mudança muda a de vida das vida pessoas. mesmo. É, gente. mudança de vida, cara. É mudança de vida. Bom, pode continuar, Cris. Pode Pode seguir, então? pode aqui. seguir, por favor. Então vamos lá. Falando sobre dicas, reflexões. Para quem tá começando assim no mundo fitness, o que é essencial assim para um bom instrutor assim? O que é essencial para essa pessoa? Saber lidar com um ser humano.
o principal, eu acho. A empatia, sabe? De você se permitir, porque para isso a gente precisa se permitir, né? Você se permitir ter a humildade de aprender, Uhum. de olhar o outro e qual é a necessidade dele. Hoje a gente vê muitos profissionais no mercado e às vezes nem se formaram, mas o ego é muito grande porque tem um corpo escultural. E não só porque treina, porque toma algumas coisinhas aí também, né? Mas as pessoas compram muito o que é bem embalado, igual o Gelson falou, né? Uhum. Não quer dizer que um corpo bonito vai ser o melhor profissional, né? É verdade. Então, o que essa pessoa passa para outra? E disso eu falo, eu não tô falando de exercício, eu falo de valores, de qualidade de vida, de saúde, como ela trata o outro, né? Tudo isso conta. Tudo isso conta. Então, eu acho que o principal é empatia, é você olhar o outro. Infelizmente, esses profissionais formam outras pessoas também. Exato. É. Além do seu próprio ego, né? Porque muitas vezes você vai chegar lá, vai meter um monte de carga pra pessoa, a pessoa é iniciante. No outro dia tá toda dolorida, a pessoa não consegue nem levantar, não consegue andar, não Pode até consegue levantar machucar um a braço. pessoa mesmo, né? Então, tem muitas pessoas que são traumatizadas em academia por causa disso. Então, você que é traumatizado, convido você a conhecer a Empório Academia. Olha aí. Cura traumas. Eu vou complementar rapidinho. Sim, então, A à Sandy vontade. falou muito nessa questão aí. Eu vou falar da parte técnica, né? Hoje o profissional realmente que quer ser um bom profissional, estude. Não fica no YouTube. Eu vou ser bem sincero, essa é a opinião minha. Eu sou contra educação física ser online. Quando eu estudei, era pegando no defunto. É pegando nas peças, para você saber realmente que músculo é esse, para que serve. Então você pegava na peça. Sair de lá com o cheirinho de formol Exatamente. é sensacional. Então, assim, claro, respeitando todo mundo, questão de tempo, tudo isso. Você vê um médico fazer uma cirurgia via online, vamos dizer assim, estudando via online. Não tem como. Pô, fiquei 4 meses com meu pai no hospital, que tem de residente lá, fazendo o quê? Estágio. Hoje, essa faculdade que é online, ela tem academia? Não tem, cara. Não tem academia. Fisiologia. Cara, a base de um bom treinamento é fisiologia. Os profissionais de educação física, a maioria deles não sabem o que é fisiologia. Para você montar um treino, você tem que ser base de fisiologia. Você tem que saber biomecânica. Fora outras coisas. Por exemplo, na minha época tinha psicologia do esporte, psicologia da educação, tudo isso, né? Então, assim, uma dica que eu dou aos profissionais, cara, estude, velho. Corre atrás. Sempre que um profissional quer fazer a diferença, você pergunta pro cara, quantos livros você leu esse ano? Quanto curso você fez esse ano? Nenhum. Ah, desculpa, velho. Profissional é você, pô. Aí me fala que é personal, que você não fez nenhum curso de personal. Sim. O problema é que as universidades não estão muito aí pra isso, né? Infelizmente. Cara, é aquela Pra ganhar coisa, dinheiro. curso online, quero ganhar dinheiro. Eu tive a oportunidade de um mercado e charlatão tem em todo lugar, né? E isso, a faculdade. Aí e até também as Até desculpa grandes perguntar, né? redes, Você vê as piadinhas aí? Como fala, engenheiro é taxista e advogado é taxista. Desculpa, é Uber. É Uber. É Uber. Mas assim, não é culpa dos caras, velho. É onde eles foram fazer. Infelizmente, cara, se você é um bom profissional, todo bom profissional tá empregado, pô. Não, legal. Tá dando Desculpa. spoiler. Não, tudo bem. Você ia falar algo também? Não, já complementou. Eu até comecei a escrever meu livro também e eu falo um pouco sobre essa questão de esses Que profissionais. honra, velho. Você é louco. A gente fala um pouco dessa questão das universidades, do mundo, Parabéns, como funciona. E é isso, tipo, o pessoal tá querendo ganhar dinheiro, não pregar propósito, né? Exato. Como vocês conseguem motivar os alunos a manter o foco e se manter na academia? Porque, assim, o turnover, assim, a rotatividade de aluno nas academias é muito grande. É Como grande vocês conseguem demais. motivar e manter? Por ano, mais ou menos umas 2 academias, viu? Por ano. Por exemplo, que sai das academias. A questão da adesão. A evasão é muito grande, realmente, cara. E o que vocês fazem para manter o aluno focado? Hoje a gente faz eventos na academia, a gente faz café da manhã para eles. Além disso, né, que são coisinhas assim básicas, mas a gente manda mensagem para esse aluno para saber como que ele tá, a gente liga, às vezes a pessoa tá passando por algum problema de saúde. Então, diferente de outras academias, né, a gente não quer que o aluno pague e ele não vá.
Talvez para algumas pessoas isso seja lucrativo, seja tipo assim, interessante. tanto faz, né? Exato. O nosso objetivo não é encher a academia, não é superlotar a academia. A gente quer trabalhar com um número X de alunos, porque ali a gente consegue trabalhar de uma forma com qualidade. E para isso, a gente precisa ter atenção nesse aluno. Então, o nosso professor, ele fica lá, ele tem esse contato direto com o aluno, ele vai falar o seguinte: olha, eu percebi que o seu Zé, um exemplo, né? Ele não tá vindo. Vamos mandar uma mensagem para esse seu Zé, para ver o que está acontecendo? E ali a gente liga, a gente entra em contato com o aluno dentro da academia, a gente brinca, porque não é um ambiente só de treinar, né? É um ambiente para a pessoa se sentir em casa. Perfeito. Perfeito. É assim que eu me sinto. Ai, Exatamente assim que eu me sinto. Mas antes da gente ir quase pro finalzinho. quando fica descansando muito lá, eu já falo, vamos, né? Não deixa. Pega no pé dela. Pega. Sandy não deixa de descansar. Eu, como cunhado, eu quero o bem dela. Aumenta a carga. Ai, mas antes da gente ir Otimizar. quase indo pro finalzinho, a gente precisa dar um tempinho aqui pro nosso novo parceiro também, né? Cafezeiros, e o parceiro da vez é a Empório Academia. Se você procura por qualidade de vida, condicionamento físico, saúde mental e tudo isso em um ambiente familiar, a Empório é o seu lugar. Um lugar fantástico onde você encontra as seguintes atividades: musculação, gap, fit dance, pilates, muay thai e muito mais. E além disso, Cris, eles utilizam um método chamado MQV. Esse método Sim. serve para mapear as necessidades, os objetivos e também planejar um melhor treino para alcançar os melhores resultados. É isso. Para mais informações, o QR Code estará disponível aqui na tela, é só você acessar. Empório Academia é o seu lugar. Venha transformar sua vida. Bom, a gente tá caminhando pro final. A Cris tem mais uma pergunta bem legal. Caraca, já, pra cara, vocês. tá tão gostoso. Passa muito rápido, Passa né? muito rápido. Passa Mas, muito. assim, Peraí. estão indo bem segredo demais. nesse café. O segredo é vocês que contam. Na verdade, vocês que compartilham, né? A gente tem aqui o nome, né, do podcast e tudo mais, mas os segredos é vocês que vêm contar, nem a gente que conta. E o segredo é legal, né? Porque o segredo no café. Lá na academia a gente bota o cafezinho lá pro pessoal tomar, né? E quando ele chega, eles falam assim, que cafezinho gostoso. Então, é mais algo, né? Pra pessoa se sentir Sim. em casa. Exato. Do segredo no café. Sim. É prazeroso, a Acho que pessoa se ressignifica sente... muito, Exato, muita é coisa, acolhedor. né? É acolhedor. É isso. Sim. Se você sentir, por exemplo, o café, né? Eu volto lá no meu tempo quando eu tava com a minha avó lá no Ceará, lá no Pilãozinho. Lá. Então, sabe, me leva Sim. muito longe, né? De volta. É bem Sim. isso. O ambiente do café, assim, acontece muita coisa. Cheiro. A Entra mesa, aqui, né? Vamos tomar um é, cafezinho. Cara, exatamente. Mas era isso que eu ia perguntar agora, né? Tipo, qual que era o segredinho de vocês? O que que faz as pessoas permanecerem apaixonadas pela Empório? É isso que eu ia perguntar, gente. assim, para permanecer, você sabe muito bem que manter, principalmente as pessoas gostando, né, do nosso trabalho, exige muito. Exige muito, é trabalhoso. Isso é assim. Principalmente hoje, com muitas academias vindo, né, cara, com esse produto maravilhoso. Parece que virou uma moda, né? Tipo assim. E assim, vai vir mais. Uhum. Isso aí não é nem o começo, gente. Hoje, como eu até estava comentando com a Sandy, apenas 40% da população brasileira faz algum tipo de exercício físico. Então tem um mercado muito grande aí. Qual a diferenciação? Nós não temos essa capacidade, claro que um dia, quem sabe, né? Uhum. De dar toda essa estrutura, mas aos pouquinhos nós vamos conseguindo. Mas se a gente não consegue, calma aí. Vamos pro principal, porque o aparelho não fala bom dia, o aparelho não fala boa tarde, o aparelho não fala de emagrecer. Vamos melhorar a nossa qualidade, principalmente de mão de obra. Eu acredito muito na mão de obra. Legal. Para quem ainda não encontrou o propósito profissional, e aí eu queria saber de vocês dois, o que vocês diriam para essa pessoa? Vai caçar. Procurar meu filho. Vasculhar. Mas né? qual dica vocês dariam assim para ela conseguir encontrar? Cara, eu vou falar por mim, tá? Assim, propósito não é uma coisa tão fácil de encontrar. Quando eu abri a academia, eu era o professor que abriu uma academia. Então, eu era o faz tudo. Eu dava aula, fazia avaliação, eu varria a sala, a Sandy ficava na recepção das 6 até as 10. Ou seja, vamos, né? Sim. Ou seja, eu sou professor, não sou gestor, não sou nada. Mas eu não entendia por que eu estava aquilo ali. E por que tinha escolhido aquela profissão.
Depois, com o tempo, foi que eu entendi. Caraca, eu tô nessa profissão pra quê? Pra ajudar as pessoas. Qual é o meu propósito? Ajudar as pessoas. Então, assim, embora a pessoa queira encontrar agora, começa a observar como é que é a tua vida, o que que tu faz, o que que você faz, o que que você tá fazendo na vida das pessoas, qual a diferença você tá fazendo na vida das pessoas. Você vai começar a entender teu propósito. E na minha opinião, é o autoconhecimento. Você se perfeito. conhecer. Porque se você não se conhece, você não vai saber por onde começar a procurar. E aí você vai fazer uma coisa e para, começa, não termina. O amadurecimento faz muito. E eu demorei para encontrar meu propósito de verdade. Porque quando iniciou a academia, eu nunca pensei em trabalhar com academia. Nunca na vida. Então desde criança, eu falava que um dia eu ia ter a minha empresa, mas que eu ia ser aquela pessoa que fica atrás da mesa assinando os papéis. Ó, que lindo. Mas na prática não é desse jeito que funciona, né? Tem que assinar papel também, mas... Tem que assinar papel mesmo. Mas não é uma pessoa importante, não. É só os boletos mesmo, né? E demorou muito para eu encontrar esse propósito, porque eu não sentia felicidade naquilo ali, né? Então, por exemplo, eu falo para os meus alunos e eu falo para o Gelson, eu não gosto de ficar dentro da sala ali de musculação. Se é preciso eu ficar, eu fico, eu sei trabalhar, eu sei fazer, atendo as pessoas da melhor maneira. Mas qual é o meu amor? O meu Pilates. Eu amo o Pilates. Então, o que eu aprendi sobre autoconhecimento? Que todos nós viemos na Terra para fazer algo aqui. O que é esse algo? Para quem? Existem pessoas na Terra. Então nós viemos aqui para servir. O maior exemplo de servir Jesus, né? Então nós viemos servir. A partir do momento que nós viemos servir, nós temos que cuidar do outro. Qual é a necessidade do outro? Um vai ser para cuidar da parte mental, o outro da parte física, o outro das doenças, enfim. Mas nós viemos servir. E ali eu comecei a descobrir o meu propósito. Não, realmente, eu sinto prazer nisso aqui. E aí eu vim para cuidar. Legal. É isso, né? A gente encontra o propósito em movimento e a gente tem que se autodescobrir. Boas definições. Bom, chegamos ao fim do podcast. Podem olhar para essa câmera aqui. Podem falar de vocês, da academia. Fiquem à vontade para falar o Instagram, onde encontram vocês, onde vocês ficam localizados. Se quiser falar um pouquinho dos planos, valores, fiquem à vontade. Vou deixar a Sandy falar. Ela fala muito bem, né? Nossa. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós estamos localizados na Rua dos Maranhenses, número 63, no Parque Suburbano ali em Itapevi, quase divisa ali com Cotia. Quero convidar você que está aí postergando de ir para academia, às vezes é tímido, se sente inseguro, vá nos conhecer, ter a sua experiência conosco. Vai ser um prazer receber vocês. E aqui também vai aparecer para vocês o nosso contato. Então, vocês podem entrar em contato conosco e tirar todas as dúvidas de vocês. Nós temos planos a partir de R$80 mensal e vai ser um prazer receber vocês lá e cuidar da saúde e do emocional de vocês. Qual o Instagram de vocês? @emporium_academia. Emporium RYUM. Legal. Pessoal, tem até uma publicidade também da academia. Os contatos também vão estar na descrição do vídeo. Vocês viram a história deles, sabem que vão ser bem cuidados. Vale a pena. Muito bom, muito bom. Quer falar alguma coisa, Gelson? Cara, só agradecer a simpatia de vocês, o convite. Eu acho que deixou assim eu desinibido, né? Olha que bom! Eu sou um pouco tímido, cara, foi muito tranquilo. Que bom, que Então, bom. Era só só um agradecer, café. cara. Só café. Porque café faz diferença. Faz. Eu tô muito feliz, de verdade. A gente se conhece há pouco tempo, né? Por mais que eu treine lá, a gente não tinha oportunidade de se ver. Mas eu tô bem feliz mesmo, assim, de ter tido esse bate-papo aqui, esse tempo de mesa. Foi muito bom. Tudo que a gente trocou, a gente aprendeu muito. Eu, pelo menos, aprendi muito com vocês aqui hoje sobre negócios, sobre propósito de vida, até mesmo de relacionamento, né? Eu vou casar já, ó, aprendi também. Vamos fazer Ainda dá coach. tempo, David. Vamos Ainda dá fazer tempo. coach. Tô te avisando, David. Tô te avisando. Mas é isso. Muito obrigada, gente. De verdade, obrigada mesmo. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer vocês. Foi Agradecimento demais. a todo mundo. Foi demais aqui ter batido esse papo com vocês. Com certeza,
cada pessoa que senta nessa mesa, a gente aprende muito. A gente aprende muito. Leva as experiências. É como ler livros. É verdade. Livros vivos que estão ali, né? Então, assim, Compartilhando as histórias, né? e pra gente vai ser de grande ajuda. Tem desconto pra casal lá, vou levar eu e minha esposa. Ó. Pacote Podemos família, né? conversar, né? Nosso Posso usar o cupom Segredo no Café? Olha aí, né? Olha. É legal, é Por favor, gente. Quem está vendo o podcast, vá na academia com esse cupom, Segredo no Café. Fala que veio do podcast que a gente vai fazer Descobrir algo o segredo, especial para você. né? É que isso. nós falamos aqui um pouco da Empório, não é nem a metade ainda. É Exato. verdade. Tem outras metodologias, tem o Empo Coach, né? Tem as aulas, que é o Muay Thai, tem o GAP, que trabalha só glúteo, abdômen e perna. É verdade, tem as aulas Tem o coletivas. funcional, tem o fit dance, tem o hitbox, que mais? Ah, a gente precisava Tem de umas muitas 2 horas aulas. mais aqui. São aulas assim que são bem dinâmicas e faz com que as pessoas se libertem. Estão lá para se Muito divertir. bom. Legal. Então tem para todo gosto. Na Empório realmente é o seu lugar. A Empório é o seu lugar. Mas é isso. Então a gente fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido a gente até o final. Ter aí sido nosso parceiro também assistindo mais um canal, mais um vídeo, né? E é isso. Nos acompanhe nas redes sociais. Curte esse vídeo, compartilha. E é isso. Pelo E se amor de inscreve, Deus, né? se inscreva. Se Ajuda a inscreve, gente. dá o joinha. Comenta lá. É isso. Se você não gostou, manda pro seu inimigo. Não, brincadeira. Mentira. Não tem como não gostar. É verdade. Então é isso. E é isso. Muito obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.